Olá, seguidores e empreendedores do podcast Podcanal Oficial, o seu canal oficial para gerar conteúdo. E estamos aqui recebendo hoje a Carla Carini, fundadora da Deusas Beauty e Coworking, é isso mesmo? É isso mesmo, Rafa! Carla, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui com fortes e altas expectativas para conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu negócio, sobre essa trajetória toda que nós estávamos falando aqui nos bastidores. E tem muita coisa boa para compartilhar aqui com o público, certo? Certo, muita coisa boa. A minha expectativa com esse episódio, Rafa, é trazer insights, inspirar mulheres e, acima de tudo, criar coragem. Sabe aquela coragem que a gente precisa de sair daquela zona de conforto e empreender e botar a cara pro mundo, a essência pro mundo? É isso. Maravilha, muito bom. Carla, vamos começar então aqui o nosso bate-papo, né? Como nós estávamos falando, uma coisa mais fluida aqui pra gente conhecer mesmo. Para você, público que está nos assistindo, engajar bastante e tirar, né, todos esses insights para você aplicar na sua vida e no seu negócio também. Carla, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. E para nós começarmos então essa conversa, por favor, se apresente, fala um pouquinho sobre você, sobre essa trajetória. Então, né, a minha trajetória. Eu sou Carla Carini, tenho 27 anos, comecei a minha trajetória na área da beleza, né, com 23 anos, tá? Sempre tive ali uma afinidade, sabe aquela afinidade com trabalhos manuais, desde a infância? E aí isso veio se aflorando, né? Mas a minha trajetória, Rafa, ela começou no comércio internacional, né? Então, saí da faculdade, saí do ensino médio, perdão, fui pra faculdade, e aí eu tinha que fazer algo, né? Falava inglês, pensei, vou pro comércio internacional. E aí, Rafa, eu trabalhei alguns anos, trabalhei em empresas grandes aqui da região, mas eu vi que isso não me dava brilho nos olhos. Enquanto, em contrapartida, né, porque daí eu fazia meus extras, assim, aí era isso que me inspirava. Eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava de olhar no olho, e aí eu fui pegando afinidade com a coisa, e aí só fui crescendo, Rafa. Muito bom. Você falou que não brilhava teu olho, né? Não. Tu sempre soube que brilhava teu olho ou tu foi descobrindo ao longo desse tempo todo? Eu fui descobrindo ao longo desse tempo, né? Porque eu acho que é um processo, sabe? Só que ao mesmo tempo que é um processo, a gente fica muito refém de algumas crenças do tipo, será que isso vai dar dinheiro? Será que eu posso fazer sobrancelhas, por exemplo, e levar isso como uma profissão? E eu sempre tive esse receio, mas ao mesmo tempo, passando por alguns processos de coach, algumas mentorias, assim, eu fui tendo a clareza de que sim, era possível. Maravilha. Carla, e como é que nasceu a Deusas Beauty e Coworking? Conta um pouquinho pra nós, você saiu então ali da faculdade, né, essa questão toda, como é que foi essa transição pro seu negócio? Você trabalhava em outras empresas, né? Trabalhava em outras empresas, então, e aí saía do expediente, terminava o expediente, ia fazer os meus atendimentos em paralelo e no final de semana, e levava como um extra. E aí, depois disso, eu passei em 2020, assim, aconteceu a pandemia, fiz o método CIS, e dentro do método CIS eu consegui me reconectar um pouco mais com essa minha essência, entender um pouco mais quem era a Carla, entender um pouco mais quem era o que era a identidade, assim, da Carla. E aí, eu estruturei duas coisas. Que, na época, eu ainda era CLT, né? E eu estruturei que eu queria ter a minha sala. E aconteceu. Fantástico. Fantástico. Aconteceu, assim. Mas eu passei, antes de ter a minha sala, eu também fiz atendimentos com parceiras, com salões. Isso trabalhando ainda como CLT. Trabalhando ainda como CLT. Foi uma caminhada, assim, que eu fui conduzindo, assim. Carla, só te interrompendo um pouquinho, fala pro público, pra quem não conhece, o que é o método CIS? O método CIS, o método CIS é um treinamento de inteligência emocional que visa a gente olhar para todos os pilares da vida, que visa a gente olhar para todas as crenças que a gente tem e a gente ir lá em pontos bem específicos e ressignificar alguns acontecimentos também, tá? E aí foi dali que veio a ideia, que já estava dentro de ti, só não sabia como estruturar.
tudo isso? Foi dali que partiu, assim. E aí, o que eu fiz? Pedi demissão no meio da pandemia, desse meu emprego da área do comércio internacional, subloquei a minha primeira sala. E assim, no segundo mês que eu já tava atendendo, eu já ganhava o dobro do que eu ganhava como CLT. Então, por isso que eu sempre digo assim, às vezes é só esse passo de coragem que a gente precisa dar, porque a gente fica muito refém dos nossos medos, das nossas crenças, sabe? E é isso, assim. Carla, nesse momento que você tomou essa decisão, né, que te trouxe até aqui, eu acho que é importante falar sobre isso, porque talvez a pessoa que está em casa nos assistindo pense assim, será que ela estava com a vida toda estruturada? Será que ela estava num momento de paz para ter tomado essa decisão? Conta um pouquinho para nós, no momento exato que você tomou essa decisão, como é que estava a tua vida? Tu estava mais propensa a esse medo ou com esse golpe de coragem, tu estava realmente pensando, eu preciso olhar mais para o meu futuro do que permanecer aqui? Como é que foi tudo isso? Eu sempre falo que dentro das empresas que eu passei, eu nunca consegui entregar o mínimo. Eu sempre entreguei muito a mais, tá? Fantástico. Muito a mais, assim. Aí entra a empreendedora que nós falamos, né? Aí entra a visão empreendedora, como se eu estivesse empreendendo dentro da empresa. E aí, dentro do método CIS, eu me toquei disso. Eu disse, gente, mas eu posso usar esse meu conhecimento, essa minha força, para ancorar o meu negócio. E aí, enfim... Rafa, me repete a tua pergunta, por gentileza. No momento que você tomou essa decisão, como é que estava a estrutura da tua vida? Eu tomei essa decisão com muito medo, assim, tá? Mas mesmo assim, mesmo assim, eu fui. Porque o medo, eu entendo que o medo... Tem dois pontos de vista sobre o medo, assim, né? Tem aquele medo que te paralisa, mas tem aquele medo que ele também é uma segurança. Por exemplo, você vai atravessar a rua... Você precisa olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Mas quando o medo ele chega naquele ponto onde ele te segura, ele te aprisiona, daí já não é um medo saudável, sabe? E eu pensei assim, sou nova, né? Tenho a vida pela frente, o que pode dar de errado? Tem bastante tempo pra errar, inclusive, né? Tempo Exatamente, pra corrigir depois. Isso. Então, assim, a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Se não der certo aqui, beleza, a gente vai procurar soluções, né? Então, eu sempre tive essa mente muito positiva, do tipo, não olhar só pro que falta, não olhar pras possibilidades. E olha só que interessante, Carla, porque você não desistiu de uma coisa pra começar em outra, né? Porque tem muitas pessoas que têm essa vontade de empreender e têm essa crença de que para eu começar o meu próprio negócio, vou precisar abandonar tudo que eu tô fazendo nesse momento para partir para outro ponto, né? Exatamente. E não, você foi fazendo realmente uma transição. Ou seja, talvez tenha sido até esse ponto que garantiu, né? Tu já tinha uma carteira de clientes quando você resolveu dar esse passo de total coragem 100%, né? Exatamente. Só que aí tem pessoas que nem tentam, né, Que Rafa? nem tentam. Que nem e já morrem tentam. aí tipo, mesmo. Eu preciso ser isso ou aquilo. E não, a gente pode olhar para todas as possibilidades com a visão 360. Tu não precisa necessariamente se desligar de um emprego e já começar em outro, ou se desligar de um emprego e já trocar, assim, de profissão, sabe? Fantástico. Então, aquilo que nós estávamos conversando, a gente pode ter várias possibilidades. Sim, vários caminhos, né? Vários não existe um único caminho pro sucesso. Maravilha. Isso. Carla, conta um pouquinho pra nós, pra chegar até a Deusas. Como é que foi toda essa questão da jornada empreendedora, né? Você disse que começou com 23, 24 anos. Hoje você tá com 27? 27, quase 28. Então, 4 anos, né? Dentro desse mercado todo. Fala um pouquinho pra nós, até pra inspirar, já que esse é o teu objetivo também, né? Inspirar quem tá aqui nos ouvindo. Mentalidade, como é que foi a construção, como é que você saiu da profissão para construir o teu negócio, levar essa estrutura de negócio para dentro da tua profissão. Logo que eu saí, eu não tinha o nome Deusas estruturado, né? O Deusas, ele foi vindo no decorrer do tempo, né? Então, quando eu saí, era a Carla Carini fazendo seus atendimentos. Aí, eu também entro numa outra questão de que, por exemplo, quando você
SLT, todo quinto dia útil ali cai o salário, Uhum. né? E depois, né, como que eu vou administrar? Então, eu fui aprendendo a administrar o negócio, fui aprendendo todos esses pilares, assim. E como nós chegamos no Deusa, foi como se eu tivesse voltando pra minha história, voltando pra aquela criança, voltando pra minha infância, recordando, né? Por quê? O Deusas, ele tem um significado, né? E nós... Conta-nos, por favor. Ia chegar nessa pergunta. Isso. E nós temos um slogan que é Deusas cuidam de si, tá? O que é ser uma deusa? É ser uma mulher atraente, é ser uma mulher majestosa, é ser uma mulher diferente, magnética, tudo isso. Então, é toda essa essência que eu quero resgatar nas clientes. E por que do nome Deusas? Quando eu era criança, eu sempre fui ligada à cultura egípcia, né? Eu fazia dança oriental árabe. Ah, legal. Isso. E aí, eu sempre gostei muito, assim. Era, assim, o meu hobby de infância. Eu fiz 10 anos de dança, assim. E aí, eu pensei, faz sentido. Eu queria tirar o meu nome, não queria colocar meu nome ele estampado, porque hoje nós temos um negócio de coworking também. Perfeito. E ao mesmo tempo pensei, que nome eu vou colocar? Que nome eu vou colocar? Que nome faz sentido? Aí eu tava assim, pensando assim, veio Deusas. E eu Conectou disse, com tua essência total. Conectou, disse, é isso. Fantástico. E aí hoje você trabalha, a Deusas, você atende ali junto com outras profissionais também. Exatamente. Então, nós temos uma sala que tem 240 metros quadrados. Ela é dividida em 6 salas, né? Mais a parte ali externa do terraço. E hoje eu também, com o meu negócio, eu consigo oportunizar com que outras profissionais tenham um negócio independente delas ali dentro, assim, né? Porque quando eu pedi ali demissão e fiz a minha transição, foi algo que eu precisei buscar, sabe? Então, eu precisei buscar uma sala para sublocar, tudo isso. E aí, eu vejo que através de hoje, da minha estrutura, eu consigo possibilitar com que outras pessoas possam empreender ali dentro da clínica também. E aí, vocês conseguem oferecer até uma entrega muito melhor, uma entrega completa, digamos assim, para suas clientes, Com certeza, porque hoje a gente tem um ecossistema ali dentro, né? Isso. Então, apesar de sermos profissionais independentes, a gente troca ideia uma com a outra, a gente senta, a gente toma um cafezinho uma com a outra. Então, a gente também consegue ter essa troca de cliente, sabe? Então, virou um ecossistema ali dentro da clínica. Muito interessante. Eu acredito que as clientes se sintam super bem-vindas e essa questão de confiança, né? Como se fosse um ar aconchegante de casa mesmo. De casa mesmo, né? Porque eu sempre falo que a clínica, ela tem muito da minha essência, né? Quando eu estruturei, quando eu tava ali no período de reforma, eu fiquei muito atenta aos detalhes, né? Eu sou muito dos detalhes, assim. E eu disse assim, eu quero um ambiente... não quero mais um ambiente. Eu quero o ambiente onde eu entre, me sinta bem, onde eu esteja passando essa minha essência, mas que a cliente entre e ela deite naquela maca para aquele atendimento e ela possa sentir isso. E, de fato, se concretizou, né? Porque eu recebo muitos feedbacks positivos das clientes, do tipo assim, nossa, minha terapia da semana. Muito bom. Fantástico. Isso. Carla, falando um pouquinho justamente sobre a tua entrega. Hoje, comparando com o mercado, a gente sabe que o mercado de estética e beleza, né? É um dos mercados que mais cresce atualmente. Aqui, olhando para nossa região, Bento Gonçalves, Serra Gaúcha toda, o que você considera que você entrega de diferente ou até mesmo melhor do que o mercado tem para oferecer hoje? Rafa, eu acredito muito que nós entregarmos um trabalho de excelência é o mínimo. Perfeito. Um trabalho bem executado é o mínimo. Então, eu sempre faço pensando como eu gostaria de receber esse trabalho, né? Então, assim, a gente busca outros pilares ali dentro da clínica. Além do ambiente aconchegante, é um olho no olho, é uma conversa sincera, é entender o momento da cliente, é alinhar as expectativas do resultado, entender o que ela veio buscar e entregar para ela exatamente isso. O mínimo que ela espera, né? O mínimo que ela espera e superar as expectativas. Perfeito. E dentro das entregas que vocês fazem, fala um pouquinho sobre os teus serviços e produtos, né? Porque não é só a parte do serviço, não, né? Não. A gente já vai chegar lá. Fala um pouquinho mais sobre esses serviços.
É sobre os cílios, é remoção de tatuagem, Isso. laser, como é que é? Isso, na clínica, então, nós temos alguns serviços, né? Eu presto serviço de design de sobrancelhas, micropigmentação, aí eu vou na extensão de cílios também, tá? E hoje em dia, o meu grande foco, a minha grande paixão, se tornou a remoção de tatuagens e a remoção de micropigmentação, né? Então, hoje eu ressignifico muitas histórias que foram feitas de anos atrás. Por exemplo, tatuagens que foram feitas, a gente consegue hoje a gente consegue fazer a remoção 100%. 100% e ressignificar, né? Claro que, por exemplo, alguns pigmentos, agora entrando numa parte um pouco mais técnica, né? Isso. Alguns pigmentos coloridos, a gente tem uma certa resistência maior, mas a gente trabalha com terapias associadas e a gente consegue entregar bons resultados, né? Fantástico. E outro diferencial ali da clínica é que, por exemplo, a plataforma, ela não é uma plataforma alugada. Eu não faço o Laser Day. O aparelho é meu, isso. Então, eu consigo ter uma calibragem, consigo ter uma precisão muito cirúrgica ali do trabalho que eu tô entregando, né? Uma segurança muito maior para os meus pacientes. Perfeito. Carla, só pro pessoal de casa também poder saber disso, para quem ainda não tá familiarizado com o assunto, né? Quantas sessões mais ou menos precisa para fazer essa retirada de tatuagem? Eu sempre gosto de fazer uma avaliação presencial, né? Então, nessa avaliação presencial, a gente explica como funciona o processo de remoção, né? Para que o paciente possa entender que ele é um processo, não vai ser em 1, 2 sessões, né? Mas a gente, em média, ali, numa tatuagem, a gente vai de 8 a 10 sessões, assim, sabe? Sobrancelha é um pouco mais rápido, assim. A gente consegue ter uma efetividade um pouco maior, assim. E olha só que interessante, né? Porque a sobrancelha, principalmente, ela é a moldura do rosto, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Ela representa 70% da moldura do nosso rosto. Olha só, 70%. 70%. Eu imagino que teve uma época, né, que era moda e muitas mulheres acabaram caindo nessa armadilha. Hoje já não acredito que não se faz mais isso, né? Só talvez em alguns casos diferenciados. Então, é a chance também da pessoa resgatar ali sua autoestima, né? Resgatar a sua autoestima, né? E aí, às vezes, na primeira sessão, a gente já vê uma diferença, um clareamento. A cliente diz, meu Deus... Ai, que legal. Como o meu rosto tava pesado. Meu Deus, eu olhava pra mim e eu só via a sobrancelha. Era isso que me incomodava nas fotos. E eu não sabia que era isso. E eu digo, sim, Porque o pigmento, a gente vai sofrendo alterações químicas ali dentro da nossa pele, né? Então, esse pigmento, ele acaba degradando. Fantástico. Ele acaba ficando acinzentado. Ou, às vezes, um design que foi feito, que era a moda naquela época. Exato. E hoje em dia já não é mais. Então, a gente tem essa transição, né? Fantástico. Então, hoje a gente tá percebendo que o padrão, ele vai mudando. E o padrão é a naturalidade. É essa essência, assim, natural, assim. Carla, um bom ponto. Para as mulheres que estão aqui nos assistindo, sobre essa questão da moda, porque a gente sabe, né, até pouco tempo atrás também, teve aquela moda de sobrancelha mais penteadinha para cima e tudo mais. O que você falaria para essas mulheres que elas tendem a seguir sempre a moda e logo em seguida, talvez causa ali um arrependimento e tudo mais? O que você fala específico para essas mulheres? Para elas não precisarem passar por todas essas fases. Por todas essas fases. Rafa, eu acho que, assim, a gente tem que estar, sim, seguindo os padrões, mas a gente também tem que estar muito atento ao que combina com a gente, se conectar com a gente, do tipo, será que realmente isso faz sentido? Ou será que eu tô fazendo isso pra seguir um padrão? Pra me encaixar, pra me preencher, sabe? Eu vejo muito isso, assim, até em padrão de vestimenta também, sabe? Às vezes você olha assim, nossa, mas essa roupa às vezes não combina tanto com esse corpo, sabe? Nesse sentido, assim, né? Do tipo, a gente voltar pra gente e realmente ter essa reflexão conosco mesmo, sabe? Maravilha. Acho que isso é extremamente importante, porque eu acredito que ali também mora muito desses arrependimentos, né? Exatamente, muito dos arrependimentos, né? Então, quando a gente tá conectado, quando a gente tá no nosso centro, às vezes, sabe, a gente não fica tendo... eu vou usar esse termo, né? A gente não fica indo aos extremos. Sabe? E justamente... comprando aquilo que faz sentido pra si, né? Pra si. Olhando pra dentro. Isso. E eu acredito que você auxilia demais os clientes nesse sentido, porque você já vem com toda essa bagagem, essa experiência do autoconhecimento, e você consegue ser essa fonte também
proporcionar um autoconhecimento, né? Pelo menos abrir esse caminho para que as mulheres, né, que é o teu público-alvo, consigam também olhar para dentro de si e entender aquilo que está coerente com o estilo de vida delas, com a questão da autoestima também, o que fica bem, o que não fica bem. É isso mesmo. Que é isso, é por isso que eu sempre gosto de trazer a cliente, de conversar e entender ela, sabe? Porque às vezes ali tu pode dar uma sugestão. Óbvio que eu sempre respeito muito o gosto da cliente, porque são gostos muito, muito particulares, né? Mas, por exemplo, uma cliente que chega com unhas vermelhas, de salto, ela tem um perfil. Uma cliente que chega com unhas claras, ela tem outro perfil. Então, a gente tem que ter essa análise, esse olho no olho, pra entender o que realmente vai funcionar. Porque, às vezes, por exemplo, assim, a cliente viu uma foto de referência... ótimo. De um procedimento. Quer copiar, né? Isso, e aí quer copiar. Porém, ela tem, digamos assim, uma micropigmentação com um efeito mais batom, mais marcante, né? Exato. E quer copiar porque na fulana ficou bonito. Mas aí vai trazer pra si um desastre total. Vai trazer pra si um desastre. Aí tu vai, por exemplo, questionar, tá, mas no teu dia a dia tu costuma usar muita maquiagem? Ai, não uso nada. Então, assim, vai ficar aparecendo só aquela boca destacada, sabe? Então, eu procuro trazer a questão desse equilíbrio, desse alinhamento no atendimento, sabe? Fantástico. Carla, nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Você tocou num assunto que eu acho que é fantástico, assim, porque poucas profissionais olham para esse lado, né? A gente sabe que os negócios têm essa questão de querer vender o seu produto, vender o seu serviço, e você falou algo que me chamou bastante atenção aqui. Eu acredito que você seja também uma acumuladora de histórias e de experiências, né? Sim. E que isso te traz cada vez mais uma visão de vida diferente e mais repertório ainda para trabalhar com as clientes. Que você gosta de entender o porquê que as clientes elas estão fazendo a remoção daquelas tatuagens. Exatamente. Quando a gente pensa que vai fazer uma tatuagem, acredito que a boa parte das pessoas imagine que eu vou pensar muito bem naquilo que eu vou fazer porque vai ficar para o resto da vida. Então, você chegar no ponto de pensar, eu quero retirar isso da minha pele, né? Aí você entra nesse cerne. O que está fazendo a pessoa tomar essa decisão? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Exatamente. Eu gosto de entrar na essência dela, de entender o que motivou ela naquele momento a fazer aquela tatuagem e o porquê que ela está removendo, né? Por que ela quer apagar isso? Porque aí tu pensa assim, uma tatuagem que fiz ali, fica ali. Mas se ela quer remover, é porque tem algo latente incomodando ela. Bem lá no fundinho, Bem lá no fundinho. E aí, assim, eu removo muito o inicial de ex. Tatuagens feitas em regiões mais íntimas também, tá? E tatuagens feitas em outros momentos de vida, até com teor um pouco mais pesado, né? Porque hoje, entrando um pouquinho mais a fundo, a gente vê que tem muita gente se convertendo, vindo pra religião. E aí tem tatuagens pesadas. Então, ok. Isso. Então, isso acaba gerando um ruído na imagem atual da pessoa e não representa mais o que ela é. Ela já passou por aquela fase, mas essa fase teve uma maturação e essa fase não representa mais o que é a essência atual daquela pessoa. Tem alguma história dentro de todos esses anos de atendimento que... Sem contar o pecador, pelo amor de Deus, né? Sem contar o pecador. Sem contar o pecador que te marcou, assim, alguma história que alguma cliente tenha te contado do porquê que estava tirando aquela tatuagem? Sim, eu tenho uma história, assim, ela é um pouco inusitada, assim. Eu tenho uma cliente que ela teve um passado um pouco mais obscuro, digamos assim, isso. E ela tinha escrito Kiss Here, numa região mais íntima. Tá. E hoje, essa cliente, obviamente, passou por vários processos, ela é uma nova pessoa. Tanto que, assim, olhar fotos antigas dela e olhar fotos atuais, você diz assim, não é a mesma pessoa. É um novo CPF, como costumamos dizer. É um novo dizer. CPF, exatamente. Muito bom. E aí, a gente tá fazendo esse processo de remoção com ela pra tirar o Kiss Here. Muito bom, muito bom. Kiss Here é beijo aqui, tá? E é engraçado, né? Porque vem justamente essa questão... Quer se livrar de tudo aquilo que não faz mais parte de você. Então, Isso. olha que importante que é o teu trabalho, porque tu auxilia justamente as pacientes, as clientes a entrarem numa nova estrutura de vida.
Exatamente, né? Fantástico. Por falar em estrutura de vida, você disse aqui também sobre a questão de inspirar outras pessoas, outras mulheres, né? Fala um pouquinho pra nós sobre essa questão, Carla. Você fundou, então, a Deusas, né? Dá oportunidade para outras profissionais também trabalharem dentro dessa questão, se alavancarem. Para outras mulheres que querem empreender, que você fornece cursos também dentro dessa área de beleza, correto? Correto. Como é que você traz essa mentalidade para quem está com vontade, talvez, de começar a empreender dentro dessa área? O que você falaria para essas pessoas? Inspire-as. Rafa, assim, hoje eu estruturei um método de ensino, né? Por quê? Quando eu comecei, eu tive muitas dores lá, né? Então, a gente vai fazer um curso, a gente aprende técnica. Ótimo. Mas, Rafa, não é só técnica. A gente precisa ter uma visão 360 do negócio, né? Nos bastidores, nós estávamos conversando, né? Exatamente. Então, como que hoje eu precifico? Eu vou precificar com base na minha concorrência, no mercado. Eu vou precificar com base em quê, sabe? Então, eu vou fazer uma pesquisa de preço e mais ou menos vou colocar o que estão cobrando, uma média. Sem conhecer os custos do negócio, né? Exatamente, né? Então, hoje, eu entrego essa visão 360, assim, do negócio, né? Então, você precisa aprender a técnica, assim, que pra mim é o básico. Pra mim é o básico, uma técnica bem feita, uma técnica bem executada. Mas você também precisa aprender como que eu vou divulgar o meu trabalho. Sabe? Como que eu vou tirar fotos? Quais são os ângulos, né? Porque hoje em dia você precisa ter uma vitrine bonita. Eu gosto muito de fazer a analogia da vitrine. Mesma coisa que você passar na rua ali e ter uma vitrine mais ou menos. Perfeito, exatamente isso. Ou passar na rua e ter uma vitrine super, super bem apresentável. Qual vai brilhar mais o teu olho? Qual vai gerar mais desejo, né? Ótimo. Fluxo de caixa é muito importante. A gente saber administrar o nosso negócio. Porque, voltando ali, recapitulando, quando você trabalha numa empresa, todo mês ali, X tá aí, dia, tá aí o salário, né? E essa é uma das maiores dores, né, dentro dos negócios profissional, como eu gosto de chamar empreendedor liberal, que é conseguir separar o dinheiro do negócio do seu dinheiro pessoal pro labore. E na área toda ela de saúde e estética é onde nós temos os maiores gargalos nesse ponto. Continua, vamos lá. Nesse ponto, isso. E aí foi uma dificuldade que eu tive também ali no início. Porque daí, como que eu vou administrar o dinheiro que vai entrando no decorrer do mês, né? E aí também, Rafa, eu ensino muito a questão de mentalidade. Eu gosto de trabalhar com elas a questão da mentalidade, né? Porque já vem, mas como é que eu vou ter clientes e tal? Então, elas já entram dentro do curso com as 2 primeiras modelos, que eu já entrego essa primeira estratégia, né? Eu digo sempre assim, olha, vou entregar aqui uma dica. Chama 2 modelos que possam virar as tuas clientes. Sabe? Vão gostar ali do que Porque fizer. tu já vai sair do curso, tu já vai ter 2 clientes fidelizadas. Perfeito. Conta um pouquinho pra nós sobre a metodologia, né? A metodologia Deusas que chama Isso aí. Como é que você disse que teve muitas dores no início do teu negócio. Então, a gente pode entender aqui que, basicamente, você pegou essas dores que você sentiu na pele e criou solução pra elas. Criei soluções pra elas, né? Então, hoje, praticamente é uma semana de curso. É um curso VIP comigo, né? Presencial, sim, Presencial, VIP comigo. A parte teórica, eu até gosto de fazer ela um pouco online. Porque depois essa aluna, ela pode acessar, ela pode relembrar, ela pode reviver isso, né? Tirar dúvidas, sanar dúvidas nesse sentido. E aí, são todos esses 5 pilares, né? Precificação. Porque quando eu comecei a fazer as minhas formações, até as internacionais, então como que é? Vai lá, faz um curso, faz a técnica, tchau. E vai pra vida. E a gente sabe que a teoria, ela é linda na teoria, né? Mas na prática a teoria é bem diferente. Bem diferente. Então, hoje, até, por exemplo, quando a aluna tá fazendo o modelo, eu chego do lado dela, eu vejo até o peso da mão que ela tá botando, assim, na cabeça ali da modelo, que é um sabe? detalhe. Isso, eu toco na mão, assim, eu vou... porque a cliente, eu sempre... O nosso foco é a cliente, né? Então, eu preciso entender que a cliente, ela tá se sentindo o mais confortável possível, né? E quando a cliente tá ali na maca, por exemplo, fazendo uma extensão de cílios de olhos fechados, ela aguça todos os outros sentidos, tá? Então, ela vai gostar a escuta, principalmente, mas... Exterior fechado, né? Isso, o paladar, né? Então, tudo isso, né? E a gente precisa estar muito atento, né? Até, às vezes, quando eu tô fazendo um atendimento, por exemplo, ali na clínica, e aí chega alguém, bate na porta pra falar comigo. E a pessoa vem sussurrando, não, fala alto. Porque, às vezes, tu pode até causar uma má impressão na cliente de que
tá falando dela, sabe? Exato, sim, porque a gente não consegue Isso. controlar a interpretação da outra pessoa. Uhum. Então, o método, ele entrega tudo isso. Toda essa essência de atendimento, né? Eu até fiz um post provocativo ali no meu Insta. Ah, legal. Fiz um post provocativo, que é o do cafezinho, né? Esse post deu repercussão, tá? A legenda é assim, não faz igual nem se eu passar a receita, ponto. Ah, muito bom, muito bom. Uhum. E eu não quero que a pessoa faça igual. Eu quero que ela venha, que ela aprenda, mas que ela entregue, sabe, a essência dela, tudo isso, sabe? Fantástico. Porque, sim, uma frase que eu já usei, assim, e que eu gosto muito é que a gente pode se inspirar nos grandes. E tudo vem de inspirações, né, Rafa? Exato. A gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e a gente vai criando, né? E juntando com o nosso. Mas que a gente também tenha essa coragem de entregar, de ancorar quem nós somos pro mundo, sabe? Fantástico. Eu gosto muito, Carla, como mentora de negócios também, de trazer justamente essa visão que você está trazendo para os meus clientes, que o que realmente nos diferencia é porque nós já somos pessoas diferentes. E essa frase que você traz, né? Não faz igual nem passando a receita, porque você vai me ensinar todas as técnicas, né? Pra quem tá em casa, quer começar na área de beleza. Você vai aprender todas as técnicas, tudo, né? A metodologia toda com a Carla. E aqui tá o ponto que eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo, até aquele receio, né? Ah, não, eu preciso seguir a técnica, todos os passinhos. Arrisca. Não traz a tua visão sobre esse negócio, como você mesmo disse, né? Você teve dores no início do negócio. O que tu fez? Tu foi lá, eu vou solucionar as dores que eu tive, dentro da minha visão. E aí nasceu a metodologia. Então, é realmente trazer a essência. E o que é trazer a essência? A tua visão, aquilo que você é, essa autenticidade para dentro daquilo que você faz. Que tu não vai estar sendo infiel à técnica. Exatamente. Muito pelo contrário, tu vai aperfeiçoar ela cada vez mais. E é aqui que mora o famoso, dito, né, a palavra, o teu diferencial. Porque eu posso me vestir igual a você, eu posso falar igual a você, eu posso tentar te copiar em absolutamente tudo. Mas eu nunca vou conseguir ser a Carla Carini. Concorda? Concordo. E eu não quero que seja. Exatamente. Eu quero que as alunas saiam e que elas prosperem, sabe? Porque o sucesso delas é o meu sucesso. Oh, com certeza, com certeza. Sabe, a felicidade das minhas clientes, delas deitarem na maca e quando elas levantam, se olhar no espelho, assim, tipo... É a minha felicidade, é isso que me move, sabe? Elas não tem que endossar ali, né, o tempo todo. Foi você que ensinou tudo isso pra elas, né? É isso que me move, assim. Eu inspirar pessoas, eu conseguir transbordar na vida dessas pessoas. E eu conseguir deixar um legado do tipo, olha... Eu aprendi isso com a Carla, mas olha que legal isso, sabe? Maravilha. Você estava falando do método, né? Você disse que tem cinco passos, é isso? Só voltando um pouquinho para ele aqui. Isso, nós temos alguns pilares, né? O pilar técnica, né? Tá. O pilar atendimento. Temos o pilar da biossegurança, precificação e a questão ali do marketing, né? Que daí engloba um pouco geral. Engloba redes sociais, engloba fotografia, né? Engloba iluminação, tudo isso, né? Fantástico. Isso. Vamos falar um pouquinho de número? Carla? Vamos. Digamos que eu entrei na área, fiz lá a tua técnica, aprendi toda a metodologia, tenho minha sala já. Quanto que dá no primeiro? Até o terceiro mês, assim. Quanto mais ou menos eu já consigo faturar com isso? Eu faço uma estimativa baixa, tá? Perfeito. Na extensão de cílios, digamos assim, atendendo poucas clientes no mês, né? Num mês com 30 dias. Você consegue tranquilamente atender 2 clientes de manhã, 2 clientes pela tarde, né? Então, muitas meninas, às vezes, estão nesse medo de fazer essa transição. Mas, por exemplo, vamos colocar ali 4 sábados. Ótimo. 4 sábados... Enquanto tá lá no CLT, já dá pra pegar aqui. isso. Perfeito. Sai do CLT, faz um extra ali. 5 clientes na semana, mais 4 clientes por sábado, assim. Dá pra tirar numa média, assim, inicial, olha, de 4 a 5 mil reais tranquilamente. Melhor do que muito salário por aí, Melhor né? do que muito salário médio por aí. Fantástico, muito bom. Isso. Muito Só bom. que assim, ó, eu sempre falo, Rafa, no sentido de... Eu entrego, assim, até o meu 101%, sabe? Mas eu não posso caminhar a caminhada por você. Ah, com certeza. Perfeito. Isso. Porque, às vezes, as alunas saem e aí, assim, ó... se executar é sucesso.
Agora tem que executar. E aí é que entram algumas barreiras, né? Por isso que eu também vou, durante o curso, trabalhando, conversando, trazendo estratégias, trazendo os insights para que as alunas realmente possam sair e ter sucesso, né? E as minhas últimas 2 alunas do Método Deusas, elas trabalharam, assim, eu acho que 2 a 3 meses em salão e depois já sublocaram as salas, tá? Nossa. Rápido, assim. Porque realmente executaram, Porque realmente né? executaram. Mas tem que ter essa força de vontade. Tipo, não adianta eu te entregar e você não executar, sabe? Tem que ter esse... Cara, eu costumo dizer sempre, vamos ver se tu concorda comigo. Eu costumo dizer sempre que a vida precisa ter absoluta certeza daquilo que você quer, né? Então, não pode querer mais ou menos, não pode sentir vontade mais ou menos. É aquela intensidade total, assim, né? Eu quero, o meu objetivo é esse. Eu sempre costumo falar para as pessoas que... Até eu faço uma analogia meio boba, né? Que se a gente não definir um objetivo na nossa vida... E esse objetivo não precisa ser de um negócio ou que envolva a questão de dinheiro, mas o que eu quero me tornar e como é que eu quero estar vivendo daqui 10, 20, 30, 50 anos, né? Então, eu preciso projetar esse objetivo, mesmo que eu ainda não tenha todo o caminho 100% visualizado, mas eu sei que eu quero chegar lá. E aí, eu te vejo muito também, justamente como nesse sentido de mentora, porque tu auxilia as pessoas que estão dentro desse teu posicionamento, dessa área, a ajudar as pessoas a chegarem lá, né? Isso. E se você não define isso, eu costumo dizer que você fica igual um navio bobo circulando ali no mar. Sendo levado conforme as ondas conforme a vão correnteza, batendo, né? Exatamente, né? Então tem que ter essa garra, essa força de vontade e constância, principalmente. Concorda comigo? Concordo. Dentro dessa área toda de empreendedorismo. E eu quero voltar aqui contigo, porque aquilo que nós falamos, né? Técnica é fácil. Teoricamente, a gente consegue aprender de uma forma facilitada, porque tem alguém nos ensinando. Mas aquele monstrinho todo santo dia, que é o quê? A nossa mentalidade, o sabotador. Ai, aquela vozinha. Conversa com nós sobre isso, Carla. Rafa, pegando um gancho ali sobre o objetivo e a direção, eu sempre faço uma pergunta. Tu entra num avião que tu não sabe qual é o destino? Ai, ótimo. Muito boa analogia. Sabe? Então, é isso. Tá, eu tô aqui, mas eu quero chegar lá. Eu sei o meu destino. Sabe? E voltando ali pro assunto, né? Sim, a gente tem essa vozinha sabotadora. E... é mentalidade, é trabalhar, não dar ouvidos pra ela, sabe? Às vezes é a vozinha ali do medo. O que a tua vozinha falava? Interna, a minha assim. vozinha Conta pra interna? nós. O que ela dizia? Carla, desiste. Carla, não vai dar certo. O que ela falava? Carla, isso não é uma profissão. Isso não é profissão. Carla, isso é tipo só um bico. Carla, as pessoas não vão te valorizar. Carla, tem muita profissional no mercado. Essa é uma voz muito latente, tá? Muito latente. Quando a gente começa, que muitas... mas tem muita designer de sobrancelha. Tem muita gente que faz extensão de cílios. Sim, tem muita gente que faz, tá? Mas profissionais que fazem com excelência, a gente conta assim, ó... nos dedos de uma mão e ainda sobra, tá? Tem muitas pessoas fazendo mais do mesmo tempo todo, né? Exatamente. Então, olha, tem muita chance dentro disso também. Isso. Então, assim, tem muita oportunidade. Basta a gente saber olhar com os olhos positivos e não escutar essa voz sabotadora, sabe? E eu falo que eu sempre fui uma medrosa com muita coragem. Mas é isso, né? Tipo, vamos. Exato. Não sei como fazer. Vamos, vai dar certo. Dentro da empresa, quando eu trabalhava também. A gente precisa... não sei, a gente vai resolver, vai dar certo. É porque a gente só vai descobrindo se vai dar certo sim ou não fazendo, né? Aí eu sempre falo, na dúvida, executa. Executa. O bendito do MVP, né? Produto mínimo viável. Executa, faz. Ah, não deu certo? Beleza. Não vou desistir, não. Eu vou partir para uma nova ideia. Isso. E aí, eu sempre trabalhei com um pretexto de que, assim, ó... eu prefiro fazer do que ficar com aquela dúvida. E se eu tivesse feito? Ótimo. Pensa exatamente igual. E aí, olhando pra Carla do passado, voltando, né? Eu tava pensando nisso hoje, antes de vir pro podcast, tá? E se eu não tivesse tido a coragem... que eu tive lá atrás, de botar a cara, de fazer, de acontecer, mesmo não sabendo como a coisa ia ser. Eu estaria... onde eu estaria hoje? Nós nem estaríamos aqui conversando, mas né? eu fiz isso. Então, eu nunca fico com aquele pretexto de... e se? E olha só, vou fazer uma brincadeira aqui. Esse pretexto do e se eu uso até pra relacionamento, tá?
Tipo, ai, não sei se eu quero ficar aqui, não sei se tá bom, assim... Fiz tudo que eu podia fazer, esgotei as minhas possibilidades, não fiquei com nenhum EC. Pronto, eu já tenho a resposta. Muito bom, muito bom. Falando nisso, Carla, conta pra nós um pouquinho, como é que tá a tua estrutura de vida hoje? Porque a gente tava conversando aqui nos bastidores antes, né? Que tem muitas mulheres, de novo, que tem muita vontade de empreender, mas a internet vende muita ideia que é uma ideia completamente fora da realidade e a gente sabe que o senso crítico, ultimamente, ele não tá tão aguçado, tão apurado, então muitas pessoas acabam se deixando levar por essa ideia, né? Como é que tá a tua estrutura de vida? Tu acha que tem só um caminho pro bendito sucesso? Eu consigo ter o equilíbrio entre negócio, entre trabalho e minha vida pessoal? Fala um pouquinho pra nós sobre isso. Eu acho que a vida, ela é feita de vários pilares, né? E a gente precisa estar com esses pilares bem alinhados. Em alguns momentos, a gente vai precisar focar, né? Focar mais em algumas coisas. Por exemplo, quando eu fiz a transição, eu precisei direcionar meus olhos mais para o negócio, né? Mas eu acho que sim, a gente consegue trazer um equilíbrio em tudo. A gente consegue ter leveza em tudo, desde que a gente esteja muito consciente, né, Rafa? Assim, sobre isso. E sobre tudo que a gente prega na internet, eu tive uma consciência, tá? Porque daí eu ficava numa confusão. Eu seguia muitas pessoas. Aí Acontece com muitas pessoas isso, né? Isso. Fulano de tal, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Fulano de tal, faz isso, faz isso, faz isso. E o que eu vou fazer no meio desse tiroteio todo? O que eu faço? Qual é a estratégia? Pra que caminho eu vou? Sabe o que eu fiz? Cessei tudo isso. Foquei em apenas um mentor, que é aquela pessoa que me inspira. Perfeito. Isso. E direcionei minha energia ali. E aí, quando eu fiz isso, deu certo. Perfeito. Maravilha. Carla, para nós encerrarmos aqui já, nosso papo foi muito gostoso, eu quero te fazer 2 últimas perguntas. Primeira delas, para as pessoas, principalmente as mulheres, né, que estão em casa te ouvindo aqui, que elas têm essa vontade de empreender, mas elas não sabem por onde começar, não sabem o que pensar, têm esse medo, esse receio. Traz uma mensagem para elas aqui, o que você falaria para essas mulheres? O que eu falaria para essas mulheres? Não precisa ser só na área da beleza, né? Geral, de forma geral, assim, isso. Eu diria que o medo, ele existe. Mas a gente precisa encontrar o nosso centro e superar esses medos, né? Não ficar refém desse medo que paralise, né? E principalmente, vai resgatando a tua essência, vai voltando ali pra tua infância, vai pensando em coisas que tu gostava, coisas que tu tem afinidade. Porque agora eu entendi, eu achei que era eu que ia encontrar meu propósito. Mas quando eu me resgatei, eu entendi que é o nosso propósito que nos encontra e ele tá ali só esperando, assim, o momento certo de tu encontrar com ele. Fantástico, muito bom, muito bom. Carla, e última pergunta, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você, que talvez tu nunca tenha tido oportunidade de falar, de comentar? O que você gostaria de falar que uma Carla que praticamente ninguém conhece? Uma Carla que ninguém conhece é esse lado, né? Por muito tempo eu tive medo de mostrar quem eu era, porque eu achava que eu precisava falar bonitinho, que eu precisava me encaixar num padrão, que eu precisava fazer o post com XYZ palavras e não. Hoje a Carla, ela é uma Carla super divertida, super brincalhona, assim, super de bem com a vida e super leve. Então, é isso, assim. Sejam vocês, sejam autênticas. Muito bom. Nós estávamos brincando aqui, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Isso! Muito bom. Eu gosto sempre de falar também, Carla, só agregando aqui a tua fala, que nunca, jamais, em hipótese alguma, desista ou enterre aquilo que faz o teu olho brilhar. Porque o olho, como dizem, né, é a janela da alma. Então, a gente precisa estar atenta a tudo isso. E isso que você trouxe é fantástico demais. Só vai conseguir chegar nele e entender quando tiver um autoconhecimento. É voltar realmente os olhos pra dentro, né? E entender quem é que mora dentro desse corpo. Quem é que tá habitando esse corpo, né? O que a minha alma quer entregar pro mundo. Qual é a minha Perfeito. missão aqui nessa terra. Porque Muito a bom. gente tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. Fantástico. Carla, por favor, deixe seu endereço para quem não te conhece ainda, quer contratar os seus serviços, os teus cursos também, e já começar a empreender. Então, o nosso endereço nas redes sociais, né? Nós temos 3 Instagrams, tá? @clinicadeusas, @eu sou Carla Carine, onde eu foco mais em procedimentos a laser, onde eu mostro também um pouquinho mais do meu dia a dia com intimidade. E o Carla Carine Beauty para os demais procedimentos também.
Muito bom, fantástico. Carla, muito obrigada por estar aqui. Prazer enorme te conhecer também o teu negócio. Acredito que o pessoal de casa tenha tido a mesma visão aqui. E vamos lá, depois vocês nos contem, pessoal, se conseguimos atender as expectativas de vocês, sim ou não. Engajem conosco, que é sempre muito especial. E também sigam o nosso @canal oficial para você gerar o seu conteúdo. E se você é empreendedor e quer estar aqui sentado, como a Carla hoje contando sobre o seu negócio, venha para cá, você será muito bem-vindo e eu vou te entrevistar aqui, tentando extrair o máximo possível de você e do seu negócio. Se você quiser me seguir nas redes sociais também, o meu @ é rafaela.troian. Um beijo!